Falando de Paysandu, a gente já tá na 32ª rodada, já pensando em Operário, Ferroviário e Paysandu. Mas falando dos adversários do Papão, aquela galera ali, Ponte Preta, Botafogo, a Chape já jogou contra o Paysandu, mas CRB, Ituano, Brusque e Guarani, esses times ainda jogam na rodada 31 e, portanto, a gente tem que ficar de olho nessa rodada. E o vídeo de hoje vai ser pra gente comentar a expectativa e também palpitar um pouco sobre o que os adversários do Paysandu vão ter nessa rodada de número 31, que para eles vai começar agora nesse sábado e vai terminar na segunda-feira. O jogo do Paysandu foi um dos poucos que foi isolado ali na quarta-feira e hoje já teve na sexta, perdão, que eu tô gravando isso na sexta, mas nessa sexta já teve alguns jogos de duas equipes, dois confrontos, na verdade, 4 equipes entraram em campo, e agora a gente vai ter o confronto dos outros times, tanto Ponte Preta quanto Botafogo, CRB, Ituano, Brusque e Guarani ainda vão jogar de sábado até segunda-feira, e é sobre esses confrontos que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu vou pedir que você deixe aquele like. Cara, você pode achar que não, mas isso é muito importante. Eu sei que é chato te pedir isso, mas a gente pede logo no início do vídeo, que é pra você deixar o like, já fica sussa, só conferindo o conteúdo que vai ser muito legal, tenho certeza que você vai curtir. E não esquece de te inscrever no canal, te inscreve aí para estar recebendo todos os vídeos que a gente tem para trazer sobre o Paysandu, sobre os adversários do Paysandu, sobre o elenco, a Série B do Campeonato Brasileiro, muita opinião, muito conteúdo e muita coisa legal. Beleza? Então já fez isso, já clicou no like, já se inscreveu no canal, então bora logo começando analisando a tabela de classificação. O Paysandu hoje está em 13º com 36 pontos, tá 1 ponto da Ponte, 1 ponto do Botafogo, 2 pontos da Chapecoense. A Chape não passa mais o Paysandu na rodada porque jogou com o próprio Paysandu, e aí a gente tem o CRB, que é o primeiro time que pode conseguir ultrapassar o Paysandu dentro dos que estão na zona de rebaixamento. O time tá com 33 pontos, se vencer chega ali a 36 e passa o Paysandu no critério de desempate, beleza? Então a gente vai analisar todos os confrontos e eu já digo uma coisa para vocês. O confronto do CRB é um confronto direto, o confronto do Ituano é um confronto direto, ou seja, jogos de 6 pontos em que o empate seria maravilhoso. O do caso do CRB, eu não sei se o empate é tão bom assim não, talvez seja melhor uma vitória do próprio Guarani, porque o Guarani já tá bem distante. Não tô dizendo que o Guarani não tem chance, que o Guarani não pode ultrapassar o Paysandu, tá? Mas eu tô falando que na situação de momento, na circunstância de momento, talvez seja melhor um adversário que tá um pouco mais abaixo, brigando também contra o rebaixamento, se aproximar um pouco, mas nem tanto, do que o CRB ultrapassar o Paysandu, ou o CRB ficar mais próximo do Paysandu e deixar aquela tensão um pouco mais elevada no momento que o time precisa de tranquilidade e calmaria para ganhar os seus jogos, beleza? Então eu acredito que talvez a gente possa, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver analisando o confronto do CRB contra o Guarani, beleza? Então vamos aqui para os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui a vitória do Paysandu sobre a Chape pelo placar de 2-0, mesmo com um jogador a menos. A vitória do Sport Recife contra o Novo Horizontino. Avaí 2, América 2, mas não é desses jogos que a gente quer falar não. Esses jogos aí a gente tá de olho porque é Série B e tudo mais, mas são jogos da galera que tá lá em cima, tá brigando por G4. O nosso interesse aqui é ver os jogos em que o Paysandu está envolvido e os jogos que os adversários do Paysandu na briga contra o rebaixamento estão envolvidos diretamente. E o primeiro deles é o jogo da Ponte Preta contra o Ceará, jogo que acontece nesse sábado a partir das 17 horas. E o que falar de Ceará e Ponte Preta? É um jogo que o Ceará é favorito, a Ponte vinha de uma fase ruim, conseguiu um resultado positivo na última rodada de recuperação, mas ainda assim o Ceará, que tá ali brigando para tentar alguma coisa mais em cima, ainda tem esperança nessa Série B de Campeonato Brasileiro de brigar por alguma coisa mais em cima. O Ceará é favorito para esse confronto, acredito que tenha grandes possibilidades do time jogando no Castelão, lotado, com apoio do seu torcedor, o time do Ceará vencer a equipe da Ponte Preta nesse confronto. Isso seria muito importante, seria crucial para o Paysandu. Então, como seria interessante para o Paysandu não ter a Ponte Preta ou ultrapassando, é melhor uma vitória do Ceará, beleza? Então vamos para os outros jogos. A gente tem Santos e Mirassol, também outro confronto que não interessa assim diretamente a galera daqui do Paysandu, e Botafogo de Ribeirão Preto e Operário. O Operário inclusive vai ser o adversário do Paysandu, você já viu na tela anterior quando a gente estava aparecendo aqui em primeiro plano. Mas o Operário vai ser o adversário do Paysandu. O jogo Operário e Botafogo, como o Operário ali tá na parte do meio para cima da tabela, não tá tendo mais riscos tão grandes de rebaixamento, o time do Operário vencer esse jogo fora de casa seria muito importante, mas é difícil, tá? Eu espero pontuação do Botafogo nesse confronto, inclusive com chance de vencer.
Então é um jogo difícil, é um jogo complicado, a gente tem que ficar bastante de olho, torcer bastante para que o Operário consiga o resultado fora, mas a perspectiva para esse confronto desse adversário do Paysandu nessa rodada 31 é positiva para o time do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Só que são jogos difíceis, né? Não tem nenhum jogo fácil na Série B, vocês já sabem, a gente que está acompanhando aqui o Papão, a gente sabe que não existe jogo fácil na Série B do Campeonato Brasileiro. Coritiba e Amazonas, o Amazonas pode ser que alguém ainda pense que o Amazonas tem chance de rebaixamento. Eu não vejo assim. Acho que o Amazonas já está livre desse rebaixamento incômodo. O time já está com 42 pontos. E a gente tem Goiás e Vila Nova, que também é um confronto que são duas equipes que estão na parte de cima da tabela, também não estão olhando para baixo. Mas aí, meus caros, chega um momento que a gente tem que olhar assim com atenção, porque são dois confrontos com adversários diretos. São 4 equipes que estão, neste momento, dentro da zona de rebaixamento: Brusque, Ituano, CRB e Guarani. 4 equipes que nesse momento estão dentro dessa zona de rebaixamento e estão diretamente brigando contra o Paysandu. E se enfrentam. Isso é bom por um lado. Qual é o bom? Porque não tem a chance das 4 equipes pontuarem na rodada 3 pontos. Não tem essa possibilidade. Mas também é ruim, porque com toda certeza alguém irá pontuar. Com toda certeza alguém irá pontuar. Porque a gente tem confronto entre eles, o mínimo que acontece é um empate, ou que dá um ponto para cada um, ou alguém vai ganhar. Então, não dá para também ficar com todos eles esperando na parte de baixo. Nesse jogo Brusque e Ituano, eu acredito que o melhor resultado seria o empate. Né? O Brusque iria para 31 pontos, lembrando que o Brusque, se conseguir, por exemplo, conseguisse 2 vitórias seguidas, ainda assim ficaria atrás do Paysandu na questão de desempate, pelo saldo de gol. E o Ituano ficaria com 32 ali, ficaria a 4 pontos, ou seja, precisando de 2 rodadas de tropeço do Paysandu para passar. Para mim, Brusque e Ituano, o melhor resultado seria um empate. Se alguém tiver de vencer, que seja o Brusque, né? Pelo menos por essa situação de tabela. Se bem que nem tanto, porque o Brusque ainda enfrenta o Paysandu em casa, nesse campeonato. O Paysandu vai estar em casa, nesse campeonato. Talvez seja melhor o Brusque já rebaixado ou algo do tipo, né? Mas enfim, na verdade, pro Paysandu não tem que esperar nada do adversário, tem que ir pra cima em todo jogo, então não dá pra contar com isso. Então o melhor resultado mesmo é o empate. É o empate nesse confronto e acabou. Guarani e CRB, aí, meus amigos, Guarani e CRB é aquilo que eu já falei pra vocês. Como o CRB tá bem mais próximo e uma vitória faria o CRB passar o Paysandu no critério de desempate, eu acho que até uma vitória do Guarani não seria um resultado ruim. Seria um resultado bom, porque o Guarani ficaria 28 pontos, ficaria 8 atrás do Paysandu ainda. E seguraria o CRB ali nessa parte de baixo da tabela, seguraria a equipe do CRB. Eu acredito que o melhor resultado em Guarani e CRB é a vitória do Guarani e não um empate necessariamente. Não que o empate seja ruim, o empate também seria um bom resultado. Mas eu quero saber de vocês, deixa aí nos comentários quais os resultados que você vai ficar mais de olho, aquele jogo que você vai ficar mais atento em relação aos adversários do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, galera, foi esse o vídeo de hoje. Não esquece do like, não esquece de inscrever se você ainda não se inscreveu. É isso, tamo junto e valeu!